Tudo tranquilo? De boa, sim. Semana passada, Mais ou menos. semana passada eu judiei de vocês, né? 3 aulas na mesma semana, né? É foda, mas tinha aquela aula especial lá com o Rafa, e aí na quinta-feira vocês iam ficar sem aula, aí eu achei melhor a gente fazer as atividades. Mas aí estamos de volta hoje, não é isso? Vocês estão vendo minha tela aí certinho? Sim. Hum. Então, hoje nós vamos falar sobre migração e abordar aqui a migração brasileira, tá bom? Vai ser jogo rápido. Vocês lembram o que é migração? Nós vamos completar o quadrinho ali. Eu imagino que todo mundo já estudou isso, alguém deve lembrar, e nós vamos completar ali embaixo os principais fluxos migratórios, mas antes eu pus aqui o que é, porque às vezes vocês não lembram, né? Mas quando fala migração, todo mundo tem essa ideia aqui, que é a noção de movimentar, né? De sair de um lugar para o outro, não tem? Sim. Então, e para isso acontecer, para a gente sair, normalmente é motivo de trabalho, não é? O principal motivo, alguma coisa assim, a gente tem os fatores que a gente chama de atração e de repulsão, não é isso? Então, o de atração é o que estimula, né? O que te motiva. Por que você vai? Por que o trabalhador sai lá do lugar e ele vai para o outro? O que faz que ele tenha essa vontade, né? A gente viu no passado aí, o pessoal vinha Vocês conhecem o pau de arara? Já ouviram falar disso? Aquele caminhão que funciona como um ônibus. Não lembram? Lembro, o pessoal ia tudo parecendo que tava caindo para os lados assim do caminhão. Isso, vinha aí na carroceria do caminhão ali, Seria. todo mundo amontoado, fazendo uma viagem longa, né? Sai lá do Nordeste, a infraestrutura muito pior, muita estrada de terra, não é isso? E as pessoas tinham um motivo que faziam elas quererem sair de lá e passar por essa longa viagem aí, né? E chegarem no local de destino delas. Então a gente tem que sempre considerar isso. E tem alguma coisa também que vai querer te fazer sair do lugar. Vocês pensam de sair do morro, por exemplo? Quem Sim. pensa em, quem pensa em sair, você tem um motivo para não querer ficar no morro, não é isso? O Matheus que falou? Sim. Então alguma coisa que estimula, né? Que te motiva a querer sair desse local. Então são os motivos que fazem as pessoas quererem deixar um lugar. Então isso aqui é o básico aqui na migração. A gente entender que é um movimento da população e que tem alguma coisa que vai estimular ela a sair, né? E tem alguma coisa que vai estimular ela a buscar o lugar novo aí. E aí a gente dá um nome aí para essa pessoa, o Matheus e quem que foi o outro aqui? Luana, que manifestou vontade de mudar também? Aí eu não sei se vocês pensam em mudar de cidade ou de bairro, né? Mas aí, quem tem o imigrante, com o E aqui, ele é o que sai de um lugar, não é? Esse aqui, vocês lembram? E o imigrante é o que chega. Correto? Aí, ó, quer mudar de país. Então, quando sair do Brasil, você vai ser um imigrante, não é isso? E no lugar que você vai chegar, você vai ser um imigrante. Então, pessoal, o que mudou? A pessoa que chegou e que ela saiu de um lugar, ela sai como um imigrante, e que ela chega num lugar, ela vai chegar como um imigrante. Então, a gente tem que pensar que a mesma pessoa, ela é as duas coisas, não é?
Então, o que vai mudar aqui é o referencial, é o ponto de referência, é do lugar que a gente se observa. Concorda? Isso aqui vocês lembram também, né? Ou confundiu? Uhum. Não, tranquilo. Tranquilo, né? Aí aqui, ó, a gente tem aqui, ó, exportação, não é? Quando a gente exporta, não é que a gente, é o que a gente, o Brasil exporta soja, exporta, e o Brasil importa celular, por exemplo. Então, é o que chega, né? Dá para associar isso aqui. E aí a gente tem que pensar que o que muda é o ponto de referência. A pessoa em si, ela é um tanto imigrante, que ela saiu, né? Para a mãe dela lá, ela é um imigrante. Para o lugar que ela chegou para trabalhar, ela vai ser um imigrante. Beleza? Isso aí tem gente que às vezes confunde, porque a gente tem que pensar aqui, ó, no referencial, no ponto de referência. E aí nós temos esses três tipos de imigração. Vocês estão lembrados desses? Os principais? Êxodo rural, sazonal e pendular. Sei, Matheus, você lembra de todos? O êxodo rural é quando o pessoal sai das zonas rurais em direção às cidades, deixaram, né? Perfeito. Sazonal é aquela que acontece, tipo, durante uma época de seca, ou algo. Não, sazonal não é isso, não. É isso mesmo. É aquela de um É dia isso. só, não é não? Tipo, para Não, estudo. essa é a pendular. É, Pendular, é o que o Thiago começou a falar da seca e tal. Aí a gente pode, na lavoura acontece muito isso. Época de colheita de café. Claro que com a maquinização do campo aí está mudando um pouco, mas época de colheita de café, tem muita gente que vem para trabalhar esse período. Tem gente que tem terra, por exemplo, no Nordeste. Vocês lembram que cai um ônibus? Tinha esquecido disso. Caiu um ônibus no viaduto ano passado, em Belo Horizonte? O pessoal vindo trabalhar, não era? era. Eu acho que era. Aí é sazonal. Outro exemplo, vocês lembrarem também, que fica um certo período de tempo. Sazonal vem da ideia de estação do ano aí, né? A palavra vem disso. E aí, da sazonalidade e tal. E aí a gente pensar que por exemplo, lá no praias do Nordeste, não é? Você pensa lá um Porto Seguro, uma cidade assim, ou então até no Espírito Santo, ali, Guarapari. Não tem muita gente que vai para lá em dezembro, janeiro? Uhum. Aí gera muito turista. E aí também vai gente trabalhar, porque aí nas barracas lá de praia, nos restaurantes e coisas, precisa de gente. Então as pessoas às vezes saem lá do local da cidade delas, vão para nesse período aí de alta de turismo, trabalham lá e voltam para casa. Isso seria uma migração sazonal, né? Então tem dois aí durante o período da colheita, né? Milho, café, aí, diversas coisas. E também para trabalhar nas cidades aí, nesses empregos temporários que a gente chama, não é isso? E aí a pendular foi essa que eu não vi quem que falou, mas que citou que é o motivo aqui é trabalho e escola, né? Trabalho e estudo. Trabalho, estudo. E aí o pêndulo é o do relógio, não é isso? O pêndulo vai e volta o tempo inteiro, não é? É Então, tipo da cidade do dormitório? isso. Você mora em Nova Lima, lá no condomínio, e vai trabalhar em Belo Horizonte. Você mora na Ribeirão das Neves e vem trabalhar em Belo Horizonte. Mora em Birité e vai trabalhar em Belo Horizonte. E você volta no mesmo dia, não é? Uhum. Então, é isso aí, a pendular. Acontece também cidade média, você pega uma cidade média que tem uma universidade grande, então, tipo Ouro Preto, as cidades em volta ali, elas podem acontecer de ter muita van de estudante. Você vê, o pessoal teve uma vez também, só estou lembrando de acidente hoje, gente, que tristeza, mas teve um acidente com uma van de estudante do Caeté. Todos os estudantes estavam indo de Caeté para o UFMG. Isso é uma migração pendular, eles vão e voltam no mesmo dia. E a outra aqui,
por motivo de trabalho, né? Tem muita gente que trabalha no centro de Belo Horizonte que mora nessas cidades dormitórios. Elas têm os nomes de cidade dormitório justamente por isso, né? A pessoa ela sai cedo, vai para o centro, trabalha, às vezes faz compra, às vezes o lazer dela, né? Vai para o boteco ali depois do serviço, tudo no centro, não é isso? E ela só chega em casa no fim do dia para dormir. Né? Às vezes tem gente que tem mais de um emprego, não é assim? É. Vocês devem conhecer muita gente, assim, quando a gente está trabalhando, sempre tem, né? Aí até mesmo, tipo, no Barreiro ali tem as universidades, há muita gente de Birité, de Sarzedo, vai estudar na região do Barreiro, não precisa nem ser do centro da cidade, mas é de uma cidade para outra, a gente considera uma migração. Então, beleza? Isso aqui é o básico, gente. Ó, a gente sabia que tem essas três principais. Isso aqui é a saída do campo para a cidade, não é? Que a gente chama de êxodo rural aqui. Tem essa migração que ela acontece por um período e tem as migrações diárias. Então, a gente está olhando para movimento, aqui, ó, para o movimento da população. Isso aqui é a base. Aí, pegamos aqui, peguei esse mapa para a gente ilustrar aqui, ó, aí ele dividido aqui. Né? Alguém tem dúvida? Olhar aqui, sabe as regiões certinhas, né? Uhum. Ó, Tranquilo. cadê aqui o meu... Aqui, né, ó, região que é essa aqui, Nordeste. aqui, que é nós, né, Minas Sudeste. Gerais, lá Sudeste, Sul. Sul, aí a gente tem Cen- essa divisão aqui, ó, esse é qual? Centro-Oeste. Centro-Oeste e Norte, né, mais ou menos isso, né, acho que a hora que eu passei o lápis aqui, eu Levou, o joguei Tocantins também. confundi o Roraima ali com... Mas beleza, tá? Que aí então, quando a gente faz... Esse mapa aqui, olha aqui, ó, essa seta, ela tá saindo de uma região para outra, concorda? Sim. Aqui, ó, saiu do Nordeste, foi para o Norte, saiu do Sul, foi para o Centro-Oeste, né? Saiu do Sudeste aqui, ó, foi para o Centro-Oeste. Então, é isso aqui, ó, interregional, de uma região para outra. Que olha como que aqui as setinhas elas estão menores, ó. Isso é uma mudança que a gente vai perceber no final, a gente vai falar sobre isso, sobre os fluxos atuais, tá? Então aqui, ó, você vê essas setas são mais compridas, ó, de uma região para outra. A partir dos anos 90, a gente já começa a perceber que essa movimentação ela se dá mais dentro da própria região, ó. A gente tem a migração de retorno também forte aqui, ó, para o Nordeste, né? Mas muito, isso aqui é um padrão, porque o que a gente aconteceu? Essas migrações aqui, a gente teve cidades muito grandes, não é isso? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não é? Então a gente teve esse inchaço urbano com cidade muito grande. Hoje, a tendência é das cidades médias estarem atraindo, tá mostrando vantagens aí em relação às cidades grandes, porque você tem menos, o imposto é mais barato, a terra é mais barato, então tem muita empresa saindo para a cidade média, beleza? Pelo tamanho da seta aqui, a gente interpretou o mapa. Beleza? É isso, gente? Vocês, Tranquilo. vocês concordam que as cidades médias hoje têm atraído mais pessoas? Tanto das pequenas, até mesmo das grandes, assim? Importante lembrar disso. Hoje, as cidades que mais crescem no Brasil são as cidades médias. Tá bom? Cresce mais do que as grandes. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, eu separei assim, ó, quando e o motivo. Aí nós vamos ver aí, tentar resgatar na memória de vocês. Aqui, ó, primeiro fluxo importante aqui, que é importante para a gente analisar,
que é legal de saber, é do Nordeste para o Sudeste. Tá? É muito importante. Olha o tamanho da seta, né? Então, muita gente sai do Nordeste para as outras regiões do Brasil. Você vai ver que para trabalhar, né, e normalmente está associado a ciclo econômico, alguma coisa que fez que atraísse na região. E aí a gente vai entender primeiro os fatores de repulsão. Então, aqui que eu quero que a gente pensar é quando, que é extremamente importante, e os motivos. Né? Aí a gente tem que ver aqui, ó, o que a gente está analisando é o Nordeste e o Sudeste, né? O que atraiu aqui, ó, a partir dos anos 50, as pessoas para o Sudeste? Vocês saberiam dizer aí? Emprego. Emprego. Eu vou completando aqui. Emprego. E aí gerou muito emprego. O que gerou esses empregos aí? Qual setor principal? Indústria. Indústria, muito bom. Construção. Aí, ó, isso aqui, quem falou aqui? A Ana Águida. Isso aí, ela falou da construção de Brasília. Mas isso aí, você adiantou, porque você está falando aqui, ó, Brasília não está no Sudeste, né, Ana? Brasília foi 60. Ah, não, isso tá certo. E aí é para o Centro-Oeste, mas é correto, você só trocou de lugar aqui, ó. Eu não sei, né? Porque como você mandou aqui a mensagem, aí eu acho que, ou pode ser na hora que eu estava falando antes aqui. Mas aí o que vai atrair as pessoas para o Centro-Oeste aqui, ó, é a construção de Brasília. Essa setinha aqui que eu falei ali do coisa, é isso mesmo. É importante aí para a gente estudar os fatores atrativos do Centro-Oeste. Brasília é um. Então, ó, acho que foi o Matheus que falou, né? Emprego, indústria. Então, a gente tem o quê? Um período de industrialização brasileiro, não é isso? Sim. Então, é a industrialização. E aí está associado com outra coisa, que é o quê? A urbanização, não é isso? Morar na cidade chama, né? Vocês concordam? Nessa aí a gente não viu ali do êxodo rural? Então, a gente sair da cidade, sair do rural para o urbano, né? Porque parece essa ideia de oportunidade, essa noção de progresso, não é isso? E aí esse período também, gente, é um período que a gente chama no Brasil, aí vocês vão ver isso na história, né, do milagre econômico, não é? Já ouviu falar disso? Sim. Então o Brasil estava crescendo, né? E aí a gente então a gente pode falar aqui de uma economia estável, né? Estável, em crescimento, né? São Luís Isso. surgiu mais ou menos na época do Vargas? Ou... Depois, o Vargas que vai começar a industrialização, né? Assim. As indústrias de base. Só que aqui, aí já é mais JK, que é as indústrias de bens duráveis. Uhum. Tá? Aí que a gente. O que é importante aqui, ó? O automóvel, não é? Sim. Então, aí é o automóvel. E assim, você já parou para pensar? Ó, você já deve ter passado na Pedro II, né? O automóvel ele gera o entorno dele, porque além da indústria, né? A indústria ela chega e ela se instala. Aí dentro da indústria você gera um monte de emprego. E ainda tem, né, o prestador de serviço para a indústria, né? Então de limpeza, de alimentação, tudo isso que está ali dentro, segurança, não é? Então, além do que a indústria vai gerar de trabalhador ali do chão de fábrica, que a gente poderia falar, vai ter todo essa dentro da indústria. Fora da indústria,
Aí tem além tem o caldo de cana com salgado, não é? A pessoa sai, os bar, tudo o setor ali comercial já vai juntando ali tudo em volta da indústria, não é isso? Aí vem o mercadinho e tal. E além disso, o automóvel, ele vai gerar muito, que eu falei lá da Pedro II, vai gerar o que? Oficina, peça, não é isso? Então, vai gerar mais emprego ainda. Então, tipo assim, não é só a indústria em si, né? Todo esse processo e tudo que junto com a indústria ela vem. E tem ainda, né, o transporte, não é isso? Porque aí vai ter que quem leva peça, quem traz peça, o trabalho aí do assada. Olha o monstro que virou assada, né? Todo mundo sabe que é assada? Não. Não, Não. assada. Você sabe quem é o prefeito de Betim? Esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, eu vou contar na história que aí eu lembro. Ele é o dono da assada. E aí até que tem a Assada Cruzeiro, do vôlei. É aquela empresa Ah, lá. Aquela empresa era a empresa de transporte da Fiat. Então toda cegonha aí, a maioria que a gente vê da Fiat, é tudo da assada. Ele, além dele ser o dono da assada e presidente do vôlei lá do Cruzeiro, ele foi eleito prefeito de Betim. A primeira vez, agora eu não sei porque já teve outra eleição, mas por um tempo ele era o prefeito mais rico do Brasil, que ele era dono da assada. Ele é um italiano que veio trabalhar na Fiat, e aí ele era do setor de logística, e ele pegou e montou a empresa para ele prestar serviço para a Fiat, e virou esse monstro de empresa que é. Isso aí tem a ver aqui, ó, com esse período. Então, aí quanta gente, né? Olha como é forte aí o setor rodoviário no Brasil, né? Os caminhoneiros, quando para e tudo, né? Gera muito emprego. Então, são coisas que tudo vai juntando. A gente toda a infraestrutura ali em torno da indústria, né? Da cidade, vai ser, tudo isso são fatores, porque você tem oportunidade aqui, ó, de emprego. Então, a gente fala emprego, mas é bom a gente ter uma noção do que gerou emprego. Então, e a industrialização ela vai ser fundamental nessa parte. E aí, que o cara tem a oportunidade de emprego, de qualidade de vida, política pública, escola boa, tudo isso faz a pessoa sair do lugar. Né? Você vê o mundo mudando na sociedade lá no interior, ela não tem uma escola decente, seu filho vai estudar só até a 4ª série, não tem um posto de saúde, sua esposa está grávida, você tem que pegar um transporte ir numa cidade próxima para ela ser atendida, não é? Então, a falta de estrutura aí também vai expulsar e vai atrair as pessoas, beleza? Agora, aqui no Nordeste, a gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, já que para juntar com o que eu estou falando, é a falta de investimento, né? Porque a gente não viu aí, ó, Vargas e JK, que investiram muito na região do Sudeste, na infraestrutura, para o Centro-Oeste. Então, a gente tem essas partes desenvolvendo, né? E o Nordeste, a gente não tem tanto investimento. E aí, é diferente, porque o investimento lá, a gente é uma região diferente do Sudeste, né? E aí teria que ser um investimento pensado para a região. Então, faltou aí, né? Faltou investir, gerar emprego, né? Para as pessoas ficarem lá, ter oportunidade lá. Uma coisa que a gente escuta é da seca. Alguém pensou na seca? Quando falamos aqui de repulsão? sim, Pensou na seca? sim. Mas aí isso aqui, ó, tem que tomar cuidado, pois até entre aspas, porque hoje a gente tem uma migração de retorno, quer dizer que ficou úmido? Não, não. Negativo.
Negativo. Então, olha só, a seca, ela influencia, mas assim, a gente não, talvez não é interessante a gente colocar ela como um fator, porque a gente tem regiões, países muito desenvolvidos que são secos, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos, lá a região da Califórnia, uma região seca, altamente desenvolvida. A gente vê Israel, né? Israel tem Uhum. desenvolvido agora a agricultura, né? A gente tem formas, mas aí que tá vendo, ó, dois exemplos que Israel investiu. Então aqui, ó, vamos associar a seca à falta de investimento, tá bom, Matheus? Uhum. Porque aí você, para ter diante das condições aqui, você teria que ter um investimento para superar esse problema, mas ele tem solução, não pode ser a causa, entendeu? Ele está associado aqui à falta de investimentos, por exemplo. Pior do que a seca é a cerca, tá? Vamos trocar aqui, ó, pôr um R pelo C. Isso aqui é um grande problema. Concentração fundiária, tá? Já ouviram falar do jagunço lá, não é? Aquelas problemas sérios aí dessas regiões, os grandes fazendeiros ali. Então a cerca é um problema. Então eu vou colocar aqui que a seca ela piora o problema, tá? Não com uma coisa, para não, às vezes alguém não, ela vai piorar, opa, piorar. Eita, hoje tá difícil, hein? Piorar o problema, mas não é interessante pôr como fator. A cerca é a concentração fundiária, ela vai ser um problema, porque isso aqui vai ser a falta de acesso à terra. A gente viu, né, não sei, acho que talvez na aula de história já deve ter falado, a mudança, né, no acesso à terra, não é isso? Porque a terra como um bem privado, você tem que comprar, né? E aí você olha, os colonos não vieram para o Brasil com um monte de investimento, formaram as colônias, receberam terra do Estado, italiano, português, né? Espanhol, toda essa gente veio, ganhou terra, né? Para modernizar o Brasil ali durante a República. Acho que eu já tenha comentado sobre isso. Então eles receberam terra, isso é investimento do Estado entregando terra. E ali, ó, e aí se você tem lá no Nordeste, você tem que comprar a terra, vai concentrar aqui nos latifundiários, né? Que a gente vai falar que é latifúndio. Repulsão. Mais algum que vocês estão lembrando aí? Acho que não. Acho que tá legal aqui. Tá? Então, a falta de investimento, falta de acesso à terra, falta de trabalho, né? Então, porque você não tem trabalho com a terra. E aí vai ter uma hora aqui também da mecanização, tá? Porque aí na hora que esse grande latifúndio aqui, ó, ele mecaniza, o que que gera? Tem um tipo de desemprego específico para isso. Já ouviram falar o nome? Estrutural. Desemprego estrutural ele vai está associado à máquina, né, mecanização, e aí a profissão, como se a profissão acabasse, a gente não tem expectativa de retorno. Depois que você tem lá as coletadeiras de soja, você não vai voltar atrás e contratar um monte de funcionário para colher aquilo ali, não é? Datilógrafo, vocês conhecem alguém que foi datilógrafo? Tinha a máquina de escrever lá, a pessoa, né, que ela ficava por conta de datilografar os documentos ali. Hoje a gente tem um computador, igual eu errei 3 vezes a palavra ali, você consegue apagar. Na máquina de escrever, não, né? Ninguém usa a máquina de escrever, ó, um tipo de desemprego estrutural também.
o cara que era datilógrafo, ele não vai mais arrumar emprego de datilógrafo, ele vai ter que mudar de profissão. Isso é um problema, esse conceito aqui é importante, tá? Lembrem dele, mais para frente a gente volta a ver isso. E aí, já que a gente está falando de trabalho, a gente tem uma transferência de população economicamente ativa, a PEA. Já ouviu falar disso? O que é a PEA? É quem trabalha, Produz e gasta. procura emprego. Isso é população economicamente ativa. Não tem nada a ver com faixa etária. Não é porque você tem 18 anos que você é PEA, não. Você é PEA quando você está procurando emprego. Ou quando você está trabalhando. Aí você é a população economicamente ativa. Tá? Então, ó, a gente tem os trabalhadores lá do Nordeste também, eles migraram para outras regiões. Aí, ó, a reposição do Nordeste, ela vai servir, por exemplo, para a gente entender que essa daqui que já cantaram a bola antes e já adiantaram que... Qual que é a atração do Centro-Oeste, então? Uma é Brasília. Brasília é uma cidade planejada. Não é isso? É daquela época lá, vocês lembram? JK? Qual que era o tema lá? Todo mundo já estudou isso. 50 anos em 5. Não é isso? Uhum. Então, aí ele teve investimento. Então, foi nos anos 50 e 60 que foi construído Brasília. Tem o nome também dos trabalhadores que foram para Brasília. Você sabe o nome deles? Aí deu branco. Aí foi. Lembra, não? Mão de obra. É os candangos. Que às vezes, ao Enem, a gente fala essas coisas porque aparece, às vezes fala lá dos candangos, entendeu? E aí, se a gente já ouviu falar uma vez, você não assusta. Tá? Então, são os candangos, né? É um jeito, assim, de... Os candangos seriam os trabalhadores que vieram para construir a cidade, a maioria nordestino. É um jeito de discriminar, tá bom? Não é legal, não. Chama Ah, os de outros. chamar de candango. Minha avó, ela tem É, mania de falar assim que os outros são candangos, assim. Às vezes será que ela, é tipo de tradição que vai passando e será que ela foi lá para esses lados? Conviveu com alguém que... eu acredito que possa ter. Ela era bem da região do norte de Minas, assim, e o pessoal tinha essa mania de participar dessas migrações para trabalho, viu? É, uma região que com pouco investimento, não é? Hum, Seca também, difícil, porque você não tem investimento. Olha o quanto investimento que tem para poder você ter uma soja transgênica e o Blairo Maggi virar milionário. é, Se investisse tudo isso aí de forma melhor distribuída, muita gente teria uma condição melhor de viver na região. Então, o norte de Minas, se tivesse investimento, ele teria uma condição de vida melhor, as pessoas ficariam mais lá, né? Circulariam mais dinheiro. Então, a falta de investimento ele é um problema sério. E aí que faz isso mesmo, as pessoas elas vão trabalhar e aí é a sazonal, né? Normalmente elas têm a oportunidade de ir para um lugar, trabalham durante um tempo e depois voltam para lá, porque alguns até são proprietários, têm as fazendas deles e aí eles organizam o cultivo na fazenda deles, que durante o ano eles possam sair e voltar. E aí, às vezes, fica alguém da família, né? Para poder cuidar daquilo. Então, a gente construir Brasília atraiu muitas pessoas. Interessante lá em Brasília é que essas pessoas que foram, elas vão, que a gente chama lá de plano piloto, que é a construção da cidade planejada, que é bem parecido com o que aconteceu com Belo Horizonte também. Então, os trabalhadores que vieram, eles não tiveram direito a ficar lá na parte do plano piloto, ali dentro da parte planejada.
E aí eles foram morar no entorno, né? Porque o Brasília é um avião, vocês já viram? Já. Né? Ela é um avião, assim. Então tem a asa norte, asa sul lá e coisa. E aí essas pessoas elas não receberam ali moradia, então elas vão morar no entorno ali da cidade. E é Brasília, mas a gente chama de cidade satélite, tá? Que elas estão em volta ali da cidade ali e tal. Mas aí fala cidade satélite, mas é igual o Candanga, que é um jeito de falar. Não é cidade, não. É a própria Brasília. E aí, outra aqui também é os servidores públicos, né? Porque se você transfere eita, todo o aparelho político, os servidores vão juntos, né? Então, eles também vão lá são transferidos para o Nordeste. Aí é um projeto de interiorização do Brasil também, que é de investimento. E vai entrar depois aqui, ó, vou pôr em parênteses por enquanto, mas a soja, né? Tá? Porque aí vai gerar emprego lá, muitas cidades vão crescer ali, né? Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, beleza? Dois fluxos principais aqui, ó. Os dois, a origem é o Nordeste. Aí a gente tem os nordestinos em destino ao Sudeste aqui e em destino ao Centro-Oeste. Isso nos anos 50, 60. Muito associado à industrialização do Brasil. E do Nordeste para o Norte? Vocês sabem quais fluxos que aconteceram do Nordeste para o Norte? Extrativista, não? Isso. Esse aí é aqui, ó. Final do 19. Gueiros, né? O ciclo da borracha. É extrativismo mesmo, tá? Final do século XIX. Tem a ver o quê? Com Ford, tem até cidade lá, Fordislândia. Isso vai cair no Enem um dia. Você já ouviu falar dessa cidade? Já, essa daí é meio. Agora já tá tipo acabada, né? Já, não tem mais nada lá. Eles construíram a cidade para poder. A Ford, ela produzia tudo, né? Tudo que precisava, todos os componentes para você ter um carro antes, a própria indústria e a empresa, né, a Ford fazia. Então ela fazia desde o pneu ao motor, lataria, tudo era com ela. E hoje a gente a indústria já não é mais assim, né? Você vê aí um avião mesmo, quase que o mundo inteiro constrói peça. O Brasil constrói no Boeing, da Boeing, vocês já viram isso? O Brasil constrói lá, tem um avião da Boeing lá que o Brasil, uma peça só que é do Brasil, que é um leme lá traseiro que faz alguma coisa, e o resto vai tudo de vários países do mundo. Mas antes aqui, ó, nessa virada de século aí, ó, 19 para 20, esse aqui, ó, vocês têm dúvida? Muita gente tem dúvida. A partir de 1901, né? Então é a virada aí, ó, pro... Ó, desculpa, gente. É a virada para 1900, ó. Aqui vai até 1900. Né? Então é o início aí do automóvel lá nos Estados Unidos, no início, lá, aqueles carrão gigantes, né, que a gente vê nos filmes ali, dos anos 20, né? Antes da quebra da Bolsa. Tudo lindo lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo queria ser os Estados Unidos. E aí, esse período aí, a Ford, né, uma empresa gigante, foi lá para o Nordeste, foi lá para a Amazônia, não tem nada de Nordeste, foi lá para o Norte, lá para a Amazônia, e construiu uma cidade inteira para poder usar. Hoje, por que que a gente não... Isso aqui caiu, hein? Por que que a gente não
não tira o látex mais para fazer pneu? Tem outros países que fazem mais baratos, né? Mais barato, enfim. O quê? Outros países já estão fazendo mais barato ou fizeram? Mas mudou a matéria-prima, né? Agora é de petróleo. Ah, é, sim. Então isso aqui ficou mais para luva, camisinha, essas coisas assim, entendeu? Agora, eu não sei, né? Às vezes na pandemia aí pode ter dado uma. Acontece ainda, tem seringueiro lá. E engraçado que a pessoa que ela foi para lá, ela se reconhece como seringueiro. Você pergunta se ela é ribeirinha, se ela é indígena, e ela é seringueiro. Pergunta pro cara, você é o quê? Seringueiro. Aí, tá, então isso aqui é do látex. Aí, ó, o pneu passou para o petróleo, tá? Então, é uma das coisas aí que fez cair um pouco, mas ainda acontece isso. Isso aí, com o 8 aqui, é no início aqui, ó, do século 20, então, tá? Que aí a partir daqui, ó, vou pôr aqui que é a virada aqui dos dois, para vocês não confundirem. Tá? Então, é nesse finalzinho aqui, ó. Final desse, começo desse. Aí, em 1950, o que que teve lá? A região norte é aqui. Eu ia falar Serra Pelada, mas Serra Pelada acho que foi em 70, né? Aí se adiantou aqui, ó, a mineração, ó. Mineração. Mas eu tô gostando, vocês estão ligados aí, ó, nas coisas que estão falando, falaram de Brasília, da mineração que é importante, que é umas coisas que tem gente que esquece. Aqui, ó, tem um negócio que chama Zona Franca de Manaus. Já ouviram falar? Já, essa daí. Lá é o quê? Entra peça, né? Sem imposto. Então, você consegue importar, né? Deixa eu pôr importar aqui. Peças sem imposto. Então, aí você tem o quê? Umas indústrias montadoras, que a gente chama. Beleza? Isso aqui é a mesma ideia lá da indústria. Você vai entrar peça, não vai pagar imposto. Você vai fazer que tenha uma região que vai desenvolver industrialização, porque a gente dá o quê? Vantagem, né? Vantagens locacionais ali, ó. Para atrair as pessoas. Muito também, pessoal, a origem do Nordeste, ó, se for olhar o período aqui, tá? Isso aqui, o pessoal saiu do Nordeste. Aqui, ó, no começo do século, a gente tem uma das piores secas também lá, então, falta de investimento, a vida no Nordeste é difícil, o pessoal foi, ciclo econômico, né? O Brasil é assim, onde tem ciclo econômico tem gente, né? Tanto que na história a gente estuda assim, né? A gente separa por ciclo e aí a gente vê aí a migração está muito associada com isso. E aí a mineração, que aí são Serra Pelada. O que extraíram lá na Serra Pelada? Vocês sabem? Era ouro. Ouro, né? Vocês já viram as imagens do... Eu vou parar nesse, tá? Só vou mostrar a imagem aqui. Vocês já viram as imagens do Sebastião Salgado sobre a Serra Pelada? Sim, muito forte as imagens do Sebastião, viu? Vou pôr só uma aqui, que às vezes tem gente que não viu. Então aqui é ouro, e tem outra que é a Carajás. Já ouviram de Carajás? Aí Carajás já é minério, tá? Então, foi o que atraiu. Eu vou pôr aqui a foto. Copiei, não veio não. Vou voltar lá, vou pegar. Copiar imagem. Olha aí, ó. Não é formiga não, gente. É gente mesmo. Isso aí nas costas aí é saco de terra. As escadas. Já tinham visto?
Aqui, ó. Oh, são muito fortes essas imagens do Sebastião. São. Fotógrafo muito bom ele. E aí vai num lugar desse, né? O Thiago já chegou? Olha aqui. Essa aqui mais de perto. Oi, Saulo. Hoje sou eu no lugar do Ah, Thiago. É a Letícia. Tiaga hoje. Tiaga. Mas pode terminar, eu tô adorando, tô aqui observando, tô adorando a aula. Pode terminar tranquilo, sem problema. Tá. Não, eu paro aqui. Aí no próximo eu falo aqui, ó, do sul pro centro-oeste. Não tem problema, não. Porque senão vai ficando tarde, aí é pior. Perfeito. Então tá, agora que eu vi aqui que você mandou uma mensagem. Então, pessoal, vou parar aqui. Aí a gente encerra isso, que aí a gente fica com 2 aulas. A gente encerra o centro-oeste certinho, tá? Do sul para o centro-oeste, os motivos. E aí a gente fala dessa questão das tendências atuais aí, do crescimento das cidades médias, tá bom? Fica assim, bom ver vocês. Sexta-feira eu encontro. Sexta-feira eu vou vir na aula. Como chama ela? Catiusca? Isso. Aí na sexta-feira a gente se vê, então. Vai lá, Letícia. Boa aula para Valeu, você. querido. Até mais. Valeu, Beijão, Saulo. tchauzinho. Falou. E aí, meus queridos? Aqui, Letícia de Cássia, sumidíssima, porque semana passada eu precisei pedir uma substituição para o Thiago. E aí foi o motivo que eu faltei, foi porque eu fiz um curso. Enfim, um curso super legal, mas ele foi a semana inteira, foi muito intenso, então eu fiquei super